Com certeza você já ouviu falar que o cinema é a sétima arte. Mas você já parou para pensar quais seriam as outras seis? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas tais sete artes e vamos também ver de onde que surgiu esse termo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Regia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vamos falar sobre essas tais sete artes. Na verdade, se você já assistiu aí uma premiação de Oscar ou já ouviu também uma crítica de um filme, você ouviu a expressão cinema como a sétima arte. Mas quais seriam as outras seis? Para que cinema seja a sétima, nós temos uma lista de outras seis expressões artísticas, tipos de artes diferentes. Essa discussão sobre a origem dessa lista já perdurou aí por décadas e décadas, mas nós temos um marco muito importante que é um texto de Hicioto Canudo chamado Manifesto das Sete Artes, que ele escreveu em 1923 e lá ele aponta aí uma lista que seria a lista das sete artes. E o Manifesto das Sete Artes nos traz a seguinte ordem: arquitetura, escultura, pintura, música, literatura, dança e cinema. Existe então uma grande divergência sobre essa lista. Não se sabe ao certo quais foram os critérios utilizados por ele para estabelecer essa lista por uma certa ordem. Então, por que o primeiro é arquitetura, depois vem escultura, depois vem pintura? Não sabemos ao certo por que ele estabeleceu dessa forma. E se você ouviu essa lista direitinho, com certeza deve estar aí se questionando: ah, mas eu conheço outras artes, como por exemplo, teatro. Cadê o teatro? Cadê a fotografia? Em 1923 já existia fotografia. Então vamos lá. Na verdade, acredita-se que para o autor o teatro seja a junção de quatro das principais expressões, dos principais tipos de arte. Então, para ele, o teatro é a junção de literatura, de dança, de música e de pintura. E o que seria da nossa vida sem essas sete artes? Já parou para pensar vivermos aí nesse mundo contemporâneo sem Spotify, sem a música, sem o cinema, sem as séries, sem as pinturas? A arte, ela não é fundamental para a vida, ela não é essencial para a vida, mas ela é um luxo extremamente prazeroso e torna a nossa vida muito mais fácil. Também temos que levar em consideração que a arte é uma forma determinante de se conhecer certas culturas, principalmente culturas mais antigas. Então nós temos aí, dentre as civilizações antigas, um acervo maravilhoso de obras de arte que foram feitas e que nos narram histórias, comportamentos, estilos de vida de uma época que nós não conhecemos. Então a arte é considerada um patrimônio histórico, cultural, artístico e também um documento que narra como que a humanidade viveu séculos e séculos atrás. Então vamos falar um pouquinho sobre essas sete artes. A primeira será a arquitetura. Talvez seja uma das primeiras manifestações artísticas do ser humano. A arquitetura é toda a construção e modelagem artificial do ambiente físico, incluindo seu processo de projeto e o produto deste. De maneira simples, tudo que está relacionado a um ambiente, desde sua concepção até sua integração com o meio externo, pode ser considerado arquitetura. De todas as artes, essa é a que mostra um grau maior de complexibilidade, justamente porque se trata de nossa moradia. Quando conhecemos países distantes, como países da Europa, por exemplo, ficamos extremamente encantados com a arquitetura, porque é um estilo de arquitetura bem diferente do que nós vemos aqui no nosso país, por exemplo, que é muito mais recente. Então a arquitetura também é um registro de como as pessoas moravam e viviam há séculos atrás. E a segunda arte é a escultura.
Provavelmente, quando pensa em escultura, vem à sua mente Davi de Michelangelo. A mais famosa de todas as esculturas atualmente no Museu de Florença, é um símbolo de toda uma época na história das artes. Entretanto, a história da escultura remonta aos tempos da pré-história. Já naquela época, o homem era capaz de montar grandes obras para falar sobre suas conquistas, caças e até mesmo representar famílias. As esculturas podem ser feitas de diversos materiais, dependendo da técnica utilizada. Gesso, mármore, resina, pedra, madeira, aço, ferro são matérias-primas utilizadas. Por muito tempo, elas foram uma das artes mais utilizadas pelo homem para fins de comunicação e também registro histórico. E a terceira arte, e ao meu ver a mais conhecida, é a pintura. A pintura é considerada a terceira arte clássica. São tantos artistas e obras famosas que fica até difícil destacar algum aqui. Da Vinci, Rafael, Van Gogh, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Portinari, Picasso. Poderíamos montar uma lista do tamanho de um dicionário. Tantos os artistas que passaram por essa arte e fizeram história. Definir pintura é algo muito difícil devido às características abstratas desta arte. Grandes momentos da humanidade foram retratados em telas e quadros, desde a Santa Ceia até Mona Lisa, passando por O Grito, entre tantas outras. Muitas pessoas têm dificuldades em compreender os aspectos artísticos da pintura e limitam-se a admirar as obras. Artistas de todo canto do mundo, historiadores e pesquisadores já pesquisaram sobre a sensação de bem-estar ao estarmos de frente a um quadro. Pintar é mais do que preencher uma tela de cores. É dar forma da tela à alma de um verdadeiro artista. E a quarta arte, a mais popular, é a música. Qual a trilha sonora da sua vida? Ou então, qual a trilha sonora da tua semana? Em tempos de streaming, em que as músicas são compartilhadas, organizadas em listas e ouvidas a todo tempo, nem percebemos o quanto elas são antigas. Dentre os maiores compositores da história, alguns datam de séculos atrás. E a música tem sido contemplada como uma das artes mais versáteis de todas. Canções podem tratar de amor, rebeldia, amizade e protesto. Podem inclusive nem letra ter, e ser apenas algo para relaxar. Muitos procedimentos médicos têm utilizado a música nos últimos anos. Até mesmo cirurgias cerebrais já foram feitas tendo ela como referência de saúde do paciente. Vocês sabem que a música é algo extremamente prazeroso. E a palavra música, ela vem de musa, que eram personagens da mitologia grega que eram conhecidas por terem uma voz extremamente bela. E a quinta arte é a literatura. Quem lê, viaja. O slogan da campanha de incentivo à leitura de alguns anos atrás define com precisão a importância dos livros para o ser humano. Se hoje podemos acessar livros com um clique no celular ou leitor digital, durante séculos eles foram feitos de maneira manuscrita, passando de geração para geração. Conhecer a literatura é saber de que forma a história foi contada ao longo dos anos. Grandes histórias, guerras, amores. Tudo isso foi passado por livros, revistas e até mesmo em folhetins, na chamada literatura de cordel. E a sexta arte, e para alguns a mais divertida, é a dança. A dança também é considerada um estilo artístico porque ela também define certas culturas. As danças tradicionais, elas nos contam um pouco sobre os costumes e os hábitos de algumas sociedades e civilizações. Sabemos também que a dança assume papéis sociais, papéis de classes sociais. Por exemplo, algumas danças já foram marginalizadas, como o funk e também a lambada, que foi chamada durante muito tempo como dança proibida. Chegamos, enfim, na tão famosa sétima arte, que é o cinema. Dificilmente você vai encontrar alguém que fale não gosto de cinema, não gosto de seriado, não gosto de televisão.
Isso é extremamente raro, porque é um dos maiores entretenimentos. O cinema passou por diversas transformações. Nós temos a fotografia como o início, né, de um registro de imagem, o cinema como algo que veio por conta da fotografia e tal, e desde esse período, e desde essa época até os dias de hoje, o cinema está cada vez mais inserido na nossa vida. Nós temos um cinema em miniatura, que é a nossa televisão, onde nós assistimos filmes, seriados, novelas, programas de televisão, ou seja, o entretenimento audiovisual é algo muito constante na nossa vida. Vou confessar pra você que se eu tivesse que montar uma ordem de importância dessas artes, eu teria uma extrema dificuldade, porque pra mim, eu acho que quase todas têm ali a mesma equivalência de valores. Mas como seria a sua lista? Coloca nos comentários, eu quero saber. Não se esqueça também de deixar um like nesse vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.